Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Triple W. Como foi explicado no primeiro programa, o nome em inglês é porque estamos em muitos lugares desse planeta para falarmos a respeito de assuntos relacionados a questões humanas. Como também explicamos no programa anterior, o nome Triple W é extraído de 3 palavras em inglês, completadas por um verbo e reticências. What we want is, cujo significado é: o que nós queremos é. E o que nós queremos com esse programa mensal? Qual é a ideia? Simples! Reunir gente de pele escura e também de pele clara para que, diante de fatos, ofereçam esclarecimentos, arte, informação, diversão e contribuição para possibilidades novas. É o que nós queremos. No programa desse mês, o professor Natanael dos Santos fala sobre as cotas raciais. Doutora Carmen Dora, ela presidiu durante 10 anos a Comissão de Igualdade Racial da OAB. Letícia Cristine, Social Media Analyst. Antonieta de Barros, autora, dentre outras, da lei que homenageia o Dia do Professor. O jornal Dia e Noite, de 21 de julho de 1937, publicou a seguinte informação: fato virgem em nossa história. Observou-se anteontem na Assembleia Legislativa um fato curioso, virgem na história de Santa Catarina. Aquela casa, presidida por uma mulher, é que, ausentes os senhores Altamiro Guimarães e Rogério Vieira, assumiu a presidência a senhora Antonieta de Barros. O fato não pode passar em branca nuvem, pelo contrário, merece ser estereotipado em letras bem visíveis para que a posteridade o conheça e o julgue. Jornal Dia e Noite, 21 de julho de 1937. O programa desse mês homenageia Antonieta de Barros. Neste 2021, Santa Catarina e o Brasil comemoram 120 anos de seu nascimento. Antonieta de Barros, uma das 3 mulheres eleitas no Brasil em 1934. A primeira preta eleita deputada estadual pelo estado de Santa Catarina, menos de meio século após a abolição da escravatura. E apenas 2 anos após a instituição do sufrágio. Sufrágio, você sabe, é o processo de escolha por votação. O voto popular em uma eleição num país fortemente preconceituoso quanto à classe, cor e gênero. Ou seja, as mulheres não tinham o direito de votar. Sobre isso, Antonieta de Barros escreveu nos idos de 1933. Os frutos da rotina não se despedaçam com simples golpes da audácia. São precisas marteladas infinitas de sabores sem conta, para que se vislumbre um raio de luz em tão intensa treva. Antonieta de Barros nasceu em Desterro, como era chamada Florianópolis à época, no dia 11 de julho de 1901. No registro de batismo na Cúria Metropolitana não aparece o nome do pai. A mãe era Catarina Baltrich, escrava liberta. Segundo conta Carla Leonora Dassi Nunes em sua dissertação de mestrado, a mãe de Antonieta de Barros teve 4 filhos e o sustentava como lavadeira, serviço comum às mulheres pretas daquela época. Também teve uma pequena pousada que, entre os hóspedes, abrigava estudantes de outras localidades que vinham para a Escola de Cursos Técnicos e a Faculdade de Direito da cidade. Talvez tenham sido esses jovens estudantes que ensinaram as letras para a curiosa Antonieta. Alfabetizada, mergulhou por conta própria no universo dos livros. Antonieta de Barros se formou em 1921 e em 1922 começou a lecionar. Professora formada, tinha 21 anos quando fundou o curso primário Antonieta de Barros. A escola funcionava junto à casa de sua família, na rua Fernando Machado, número 32. No horário noturno, alfabetizava adultos. Sua irmã mais nova, Leonor de Barros, concluiu o magistério 2 anos depois de Antonieta. E as duas, a partir de então, se tornaram responsáveis pelo funcionamento da pequena escola, que se manteve em atividade de 1922 até 1965, sob a direção de Leonor. Na década de 1920, a taxa de analfabetismo em Santa Catarina era de 65%.
Nessa época, sobretudo pela presença alemã, Santa Catarina aparece com um dos índices mais altos de escolarização, seguida por São Paulo. Antonieta de Barros acreditava que a educação era a única arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão. Sua fama de excelente profissional fez com que lecionasse também para a burguesia, nos colégios Coração de Jesus, Dias Velho e Catarinense. Sua defesa acirrada pela educação fez com que ocupasse as páginas dos jornais. Além de professora, tornou-se também cronista nos principais jornais de Florianópolis. É provável que não houvesse outra mulher com tamanho prestígio no estado. Em 23 anos de contribuição à imprensa, ofereceu mais de 1.000 artigos em 8 veículos e criou a revista Vida e Lhoa. De seus opositores nos jornais e nas bancadas, ouviu que mulheres não deveriam opinar, pois nasceram para servir. Que a natureza não dá saltos e que cada ser deve conservar-se no seu setor. E que a finalidade da mulher é ser mãe e ser rainha do lar. E que não seguisse o exemplo de Anita Garibaldi, uma vagabunda. Mas aqueles homens brancos da burguesia oligárquica e política de Santa Catarina não a intimidaram. Antonieta era forte, mulher de fibra. Não havia quem tivesse argumentos para silenciá-la. As calúnias eram rebatidas com intelecto e destreza, nos artigos assinados sob pseudônimo Maria da Ilha. Sua caneta era afrontosa. Escrevia sobre educação, os desmandos políticos e a condição feminina. Dizia que as mulheres não deveriam ser virgens de ideias. Honesta, enérgica e humana, era respeitada e admirada por seu espírito de justiça. Tinha voz em uma época que as mulheres eram silenciadas. Escreveu 2 capítulos da Constituição Catarinense, sobre educação e cultura e funcionalismo público. Até ser destituída por Getúlio Vargas. Em 1937, publicou o livro Farrapos de Ideias. Os lucros da primeira edição foram doados para a construção de uma escola para abrigar crianças, filhas de pais internados no leprosário Colônia Santa Teresa. A obra teve outras 2 edições, em 1971 como homenagem pelo seu aniversário e outra em 2001 pelo seu centenário de nascimento. Uma das poucas frustrações da carreira de Antonieta de Barros foi não ter cursado o ensino superior. O seu sonho era prosseguir com os estudos em uma faculdade. Porém, naquela época, só existia curso de Direito, que era exclusivo para homens. Mas na política ela brilhou. Foi eleita outra vez em 1947. Desde a sua vitória, durante algum tempo, apenas outras 15 mulheres ocuparam uma cadeira na Assembleia de Santa Catarina. Nenhuma preta. A primeira grande lei educacional do Brasil foi aprovada por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827. O marco para a educação brasileira. Mas a data era comemorada quase que de forma vaga, abstrata. No entanto, foi um projeto de Antonieta de Barros a lei que criou o Dia do Professor e o feriado escolar nessa data em Santa Catarina. Lei número 145, de 12 de outubro de 1948. Mas a data só foi oficializada no país inteiro 20 anos depois, em outubro de 1963, pelo então presidente da República, João Goulart. Outras leis importantes foram concessões de bolsas destinadas a cursos superiores para alunos carentes. E concurso para o magistério para elevar o nível do ensino público e evitar o apadrinhamento. Antonieta de Barros, mulher preta, foi feminista numa sociedade conservadora, numa terra de oligarquias. E até este ano, 2021, continua a ser a única preta deputada estadual pelo estado de Santa Catarina. Mestre de centenas de jovens da burguesia de pele clara que jamais deixaram de reverenciar sua cultura e personalidade. E é a prova que não são apenas as manifestações de raiz açoriana que sustentam a cultura de Florianópolis. A grandeza da vida, a magnitude da vida, giram em torno da educação, escreveu em seu livro. Seu nome deveria ser conhecido por cada criança que homenageia seus professores no dia 15 de outubro. Por cada mulher que exerce a lei número 145 de 12 de outubro de 1948. Por cada mulher que disputa vagas nas eleições. E pelos brasileiros indignados com preconceito de cor, de classe e de gênero.
Vamos conhecer um pouco da trajetória de uma outra grande mulher, doutora Carmen Dora Freitas Ferreira. Advogada militante, defensora da igualdade de oportunidades, da igualdade humana e do respeito. Foi servidora concursada do Tribunal Federal do Trabalho por mais de 26 anos antes de se tornar advogada. Na Ordem dos Advogados do Brasil, foi presidente da Comissão da Igualdade Racial por 10 anos. Nasceu na Casa Verde, um bairro da periferia da capital de São Paulo. Vamos então ouvir um pouco da sua história? Eu vim de uma família muito simplória. Eu me lembro, até onde minha memória alcança, que o meu pai era serralheiro e até ele tinha perdido a ponta de um dedo nesse trabalho que ele fazia. Mas ele queria melhorar de vida. Não sabia como, tinha pouco estudo e naquela época, mais de 60 anos atrás, tudo era muito difícil. E ele, pelo seu esforço, conseguiu trabalho num banco. Ele trabalhou mais de 20 anos. Esse banco não existe mais, era o Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina, que a gente falava que era o Banco Inco, porque a situação era bem difícil. Quanto à comida, era uma comida simples, não com tanta fartura. Às vezes chegou a faltar. Meu pai sempre dizia que queria que nós estudássemos muito para que tivéssemos uma oportunidade melhor. E logo eu percebi que o jeito de romper a barreira da exclusão realmente era estudando, mas até então eu não tinha uma real noção do que é ser discriminado. Que quando você é criança, você não percebe a maldade das pessoas, que a criança brinca com todo mundo, a criança não é preconceituosa. Então, terminei o estudo primário, ginásio, em colégio do estado, depois eu prestei o vestibular algum tempo depois e entrei na faculdade. Escolhi o direito porque uma vez eu tinha, acho que uns 18 anos mais ou menos. O meu pai acabou sendo demitido desse banco que ele trabalhou mais de 20 anos, porque o banco foi vendido. E daí eles remodelaram todo o quadro funcional. Os funcionários mais antigos foram todos demitidos, né? E o meu pai foi nesse rol. Com o dinheiro da indenização, ele comprou um táxi, que um carro de praça naquela época, uns 40 anos atrás, tinha um valor bastante elevado, equivalia a um apartamento de luxo nos Jardins. E o alvará do carro de praça não é comprado, ele é cedido, né, pela prefeitura. E aí nós tínhamos que fazer o inventário, porque meu pai faleceu algum tempo depois, e esse carro entrou como bem. E nós fomos tremendamente prejudicados pelo profissional que ficou de fazer o inventário naquela época. E eu achei muito injusto. Então eu disse para mim, eu vou estudar, eu vou fazer direito, porque nunca mais vou permitir que alguém nos prejudique dessa forma. Aí quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já era casada. E logo eu tive os meus filhos, tenho 3 filhos. E é difícil cuidar de 3 filhos, da casa e ter que estudar. Então eu punha as crianças para dormir às 9 horas, 9h30 no máximo, e ficava estudando. E ficava na cozinha. Por que na cozinha? Porque se eu ficasse na sala, eu dormia, porque é gostoso você ficar no sofá, com o tapetinho esquentando seus pés. Então, não podia ficar muito confortável, senão eu não conseguia estudar. Então, quando era tempo de frio, eu me enrolava numa manta, punha um tapetinho no chão e ficava na cozinha estudando até 3 horas da manhã. E no outro dia eu ia trabalhar, porque eu era secretária de audiências no tribunal e não era conveniente que eu faltasse, até porque o cargo é um cargo de confiança e eu tinha uma verba de representação que era uma verba pequena para trabalhar na audiência, mas que fazia falta, que se eu ficasse sem ela, não conseguia pagar a faculdade. Então, o tempo todo, nós tínhamos que nos dedicar, que para nós que somos negros,
Você tem o tempo todo que demonstrar que você é bom, que você é o melhor. Mas não é falando, é fazendo. E então eu estudava muito para poder acompanhar, para ter um bom rendimento, para ter um reconhecimento normal. Eram pouquíssimos. Na minha turma tinha 150 alunos, mas não era, os 150 não frequentavam, eles faltavam, só aparecia dia de prova. Na minha turma só tinha eu. Naquela época era muito difícil, né? Porque eram poucos os negros que estavam estudando. E eu estudei numa faculdade importante, estudei na Faculdades Metropolitanas Unidas. Se eu não tivesse que trabalhar de dia, eu teria estudado na USP, porque ficaram faltando 10 nomes para chegar no meu. Eu tinha posto só período da noite, não pus período do dia. Se tivesse posto período do dia também, eu teria conseguido. E eu não sabia que eu tinha direito ao horário de estudante, porque com o horário de estudante eu poderia ter colocado opção para de manhã, mas tudo foi falta de informação. E eu acabei, porque quem entra na Universidade de São Francisco não desiste. Então, como não houve desistência, eu não consegui a vaga que eu sonhava. Mas consegui na FMU e falei, vou cursar. Na época eu tinha passado na PUC também, mas a PUC era muito cara, era mais cara do que a FMU, eu não podia pagar. Então, eu pegava muitos livros na biblioteca, eu procurava fazer os trabalhos, e como eu era funcionária do judiciário, eu sempre prestava muita atenção em tudo que o juiz falava, os artigos que ele usava, eu tinha a oportunidade de ver os processos, né? Então, aquilo foi assim, aumentando o meu conhecimento e a minha vontade, a minha paixão pelo direito. Então, eu amo o direito. Eu não passei apenas pela OAB, eu passei e fiz a diferença, abri a discussão sobre as questões discriminatórias, porque até então se falava muito timidamente sobre esse assunto. E na medida em que uma entidade como a Ordem dos Advogados discute abertamente esses assuntos sobre discriminação, nós podemos dizer que houve um grande avanço. Então, hoje, eu tenho a oportunidade de falar com veículos de comunicação, de falar espontaneamente e abertamente sobre a nocividade da discriminação e preconceito, dos instrumentos legais aplicáveis. E antigamente, há uns 40 anos atrás, esse assunto não podia ser falado de maneira alguma. Quando negros se reuniam, o que acontecia? Não era possível, porque a polícia prendia todos, né? Dizia que era insubordinação. Até pouco tempo atrás, estava em vigor a lei da vadiagem. E essa lei surgiu por conta da libertação dos escravos, a libertação entre aspas, porque a Lei Áurea, quando aboliu a escravatura, aboliu em termos, não proporcionou àqueles negros libertos a oportunidade de inserção no mercado de trabalho, de atendimento no sistema de saúde, de ascensão à cultura, à escola. Então, muitos daqueles negros escravizados foram atirados às ruas e assim permaneceram porque o mercado de trabalho não absorveu a todos. As mulheres que já trabalhavam na casa dos senhores, muitas continuaram, desta vez não graciosamente, recebendo parca remuneração, que é o trabalho doméstico, que até hoje sofre uma discriminação muito grande perante os demais trabalhadores. Mas aqueles negros que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, as autoridades da época entenderam que tinha muita gente vadia na rua. Esses vadios, entre aspas, eram os negros libertos que não tinham encontrado colocação. Então foi editada a lei da vadiagem. E eu lembro quando eu tinha uns 14 anos, meu pai sempre falava assim, cuidado, negro não pode ficar na rua depois das 10 horas da noite porque a polícia prende. Se estivesse na rua após as 10 horas da noite, 22 horas, tinha que estar com sua carteira de trabalho assinada. Porque se fosse parado numa blitz e a carteira estivesse em branco, você era enquadrado. Essa lei foi revogada há pouco tempo, e essa lei tinha endereço certo, que eram os negros libertos. E a partir daí, todos os negros. E isso não está muito diferente nos dias de hoje, apesar de que a lei da vadiagem não está mais em vigor, mas o que é que nós vemos no noticiário do dia a dia? Negros sendo
presos indiscriminadamente, sem qualquer culpa formada, sem nada. Basta ser negro. Então agora é assim, prende, depois diz, nos enganamos, desculpa. A discriminação e preconceito, o racismo, sempre existiu. Só que eles eram mais velados. As pessoas praticavam, mas procuravam tomar o cuidado de, quando descobertas, dizerem: imagina, você se enganou, eu só estava brincando. Agora está escancarado. Acredito que seja por falta de aplicação das políticas públicas, de ação afirmativa e até de algumas formas de ser do Estado, o Estado no seu sentido amplo, maiormente o Estado federal. Então, os racistas, para usar a expressão mais comum hoje, saíram do armário. Então, acho que tudo é possível, na medida em que eles ouvem certos pronunciamentos do chefe maior do Estado, pronunciamentos que são contrários a tudo aquilo que a gente aprendeu, que são até um pouco agressivos, essas pessoas acham que têm o direito de fazer a mesma coisa. Então, eles pensam assim, o que tem você colocar apelidos depreciativos em pessoas negras, você equipará-las a animais, você depreciar? São seres humanos, todos nós somos seres humanos. Então, se não fosse importante o nome da pessoa, o legislador não teria o cuidado de dedicar um capítulo ao direito da personalidade e, nesse capítulo, exaltar que o nome é o patrimônio mais precioso que alguém possa ter. Então, quando alguém te chama de macaco, gorila, outras coisas parecidas, com a intenção de depreciá-lo, com a intenção de dizer que a sua etnia, que a sua raça é inferior, está cometendo um crime. E como espontaneamente a pessoa não se redime disso, então que seja aplicada a lei. Eu recomendo que denuncie sempre, porque o silêncio fortalece o agressor. Todo aquele que agride, todo aquele que discrimina, ele tem certeza que não vai acontecer nada. E até os próprios veículos de imprensa, em muitas oportunidades, dizem assim, mas não vai acontecer nada. Acontece sim. Acontece que o pensamento do agressor é que se faz presumir de que não vai acontecer nada. O que ocorre é que toda vez que sai uma decisão judicial condenando, ela não tem a mesma veiculação que tem quando acontece o fato. Sai uma notinha de rodapé, não sai nota nenhuma, ninguém fala nada, então você não fica sabendo. E como você não fica sabendo, quem está fora do meio do judiciário, quem está fora do meio do direito, como as pessoas não ficam sabendo, fica a falsa impressão de que não aconteceu nada. Acontece sim. Agora, o que é que nós percebemos? Que o cidadão só realmente toma consciência de que não pode persistir numa atitude errada quando ele tem algum prejuízo. E esse prejuízo é quando ele tiver que pagar uma indenização. Então, eu aconselho, né? Você tem que denunciar, tem que pedir providências na área penal e na área civil. Porque se o cidadão for condenado e tiver que desembolsar uma certa quantia a título de reparação, ele vai pensar melhor. Não sei se ele vai mudar de ideia quanto a ser discriminador, mas ele vai falar, pô, isso está me prejudicando, desse jeito eu vou à falência. Então ele tem que se educar para aprender a respeitar o outro. E respeito é diferente de tolerância. Eu não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada. Nós negros queremos ser respeitados e não tolerados, porque como seres humanos que somos, temos o direito de ter a nossa paz interior, a nossa paz social, porque a dor interior, o nosso ego, as nossas emoções não têm preço, mas eles são passíveis de remuneração indenizatória para que a pessoa sinta um certo conforto, um certo alívio em dizer, eu fui prejudicado, mas esta pessoa também sofreu um determinado prejuízo. Então esse é o objetivo da lei, funcionar como agente coercitivo e como agente de educação, para que a pessoa não incida em condutas semelhantes futuras. Eu penso assim, isto vem em respaldo à dignidade humana, que está consagrada na nossa Constituição, e não somente nela, mas no mundo todo.
que a dignidade humana é o conjunto de condições e de fatores que permite ao indivíduo permanecer e viver em sociedade. A dignidade humana é o direito a uma casa, a uma refeição, ao estudo, ao trabalho, ao respeito, à prática do seu credo religioso, tudo, o ar que você respira, a água que você bebe. Então, eu sou defensora da dignidade humana. Eu sou defensora da paz social. Não tem cabimento, isso não surgiu agora. Isso é resquício da escravidão. E veja, infelizmente, mais de 300 anos, os negros não nasceram escravos, eles foram escravizados. E eles nunca aceitaram isso, sempre houve uma resistência. E por conta dessa resistência, muitos eram mortos, castigados, mutilados. Então, aqueles efeitos da escravidão se reproduzem nos dias de hoje, porque tem pessoas que entendem que negros não podem ocupar o mesmo lugar no espaço que elas. Então, elas tentam tratar as pessoas negras nos dias atuais como se tratava na escravidão. Isto é a chibata contemporânea. Você não está sendo chicoteado da forma como era na época da escravidão, que se prendia o negro no tronco e chicoteava, mas você está batendo nele do mesmo jeito. Só que com a chicota invisível da discriminação. Então, para você sentir a dor do outro, você tem que se colocar no lugar do outro. Então, essas atitudes discriminatórias são resquícios da escravidão. E, ultimamente, elas vêm ganhar um certo reforço por conta de declarações de autoridades que nós ouvimos no dia a dia. As autoridades têm um poder muito importante. Elas podem influenciar a cultura de um povo. Então, aquilo que é falado, todos os que têm o dom da palavra, todos aqueles que têm a oportunidade de formar opinião, têm que formar opiniões que venham acrescer, que venham contribuir para uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária. E não incentivar comportamentos como esses que nós temos visto. E mais, a discriminação não ocorre só com pessoas negras, pode acontecer com pessoas que não sejam negras também. Mais informação para mudar a cultura, para mudar a educação. Tem um versículo bíblico que diz assim: meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E olha só, o que acontece com o nosso povo? Eles não têm conhecimento, o real conhecimento do seu direito. Então, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento. Nós temos que dar esse conhecimento. Quando você tem a justiça, você tem paz. E se você tem paz é porque você teve justiça. História e Justiça. Justiça e História. No programa anterior, o professor Natanael dos Santos, historiador, homem de currículo apreciável, contou que os primeiros pretos que chegaram ao Brasil não vieram para ser escravizados. Eram pretos com grande conhecimento de engenharia, da terra, da construção, etc. Está no programa anterior a esse. Neste programa, ele vai falar sobre cotas raciais. Professor, por favor. Perguntaram para mim se eu sou favorável às cotas. E eu, muito que firme, respondi que sim. Eu sou favorável às cotas, sim. Aí me perguntaram por quê. Eu falei, é simples de você entender. Todos os imigrantes que vieram para o Brasil, todos, tiveram direito à terra. Tiveram direito também à escola. Os filhos dos imigrantes que vieram para o Brasil tiveram direito à escola. Menos os imigrantes africanos. Eles não tiveram direito à escola. E também, após a abolição, não tiveram direito à terra. Então, eu sou favorável às cotas, sim. Agora, preste bem atenção. Eu nem sou considerado imigrante. O africano que viera para o Brasil escravizado
não é considerado imigrante. Olha que coisa dantesca. Olha a falta de informação que nós enfrentamos todo dia. E eu sou imigrante, sim, com todos os meus ancestrais. Só que eu não tive direito à escola. Os outros imigrantes, o italiano, o alemão, o japonês, eles tiveram condições de ter escola. Hoje, a imigração chinesa está invadindo o mundo e o Brasil também. Engraçado que eles têm os seus núcleos e nos seus núcleos tem escolas para eles. E nós ainda dependemos de outras escolas. Então, eu sou favorável às cotas, sim, porque as cotas, na verdade, é uma reparação histórica. É uma reparação que vai produzir e produz direitos iguais. Ou seja, eu não tive escola. O meu bisavô, o meu tataravô, não teve escola. Então, hoje eu, bisneto, tataraneto, tenho direito a cotas. É reparação histórica. Cotas não tem nada a ver com o intelecto. Simplesmente, cotas têm a ver com reparação histórica. E isto nós deveríamos aprender em casa, aprender na escola. O nosso material didático teria, sim, de escrever a respeito do negro e das cotas. Oi, meu nome é Letícia Cristine, atualmente eu trabalho como social media e nasci em uma comunidade, na Zona Leste de São Paulo. Desde criança eu sempre estudei em escola pública, no meu bairro mesmo, só que como lá era um pouco violento, meus pais decidiram me mudar de escola, pro bairro vizinho, na Penha. Lá eu comecei a ter uma visão diferente sobre algumas coisas, né, e comecei a correr atrás dos meus sonhos. Sempre via minha mãe, técnica de enfermagem, meu pai, técnico de mecânica, correrem atrás dos sonhos deles. Tanto que o meu pai entrou na faculdade depois dos 50 anos. Quando eu era mais nova, eu gostava bastante de arte, teatro, música, violino, jornalismo. Eu gostava da comunicação em si, em todas as áreas. E ao longo da minha adolescência, eu fiz diversos cursos, como coral, né, mestre Tom Jobim, violino, todos os cursos gratuitos através do governo. No terceiro ano do ensino médio, eu entrei em um curso preparatório para o Enem. Era um vestibular gratuito, onde os meus professores se disponibilizaram para dar aulas para aqueles alunos que não tinham condições financeiras de pagar um cursinho. Então, eu consegui entrar na faculdade através da minha nota no Enem com o ProUni. Eu cursei Rádio, TV e Internet, que era o curso dos meus sonhos. Terminei a faculdade fazendo vários projetos legais, fui a primeira mulher negra a apresentar programa de TV no estágio. Fiz cursos no paralelo como locução e produção cultural. Hoje, eu faço técnico em marketing para aprimorar os meus conhecimentos e ir muito mais longe. A partir de um desses cursos, nasceu meu projeto pessoal chamado Encaracol, onde eu incentivo as mulheres a encararem seus cabelos. Pois o cabelo cacheado e crespo tem muita história para contar. E não é só uma moda repentina, como as pessoas costumam dizer. A transição capilar e o racismo são as coisas mais difíceis que mulheres pretas enfrentam. A partir das minhas histórias de preconceito e superação, eu criei esse projeto para mostrar que é muito importante ser empoderada e se amar. Eu gostaria que as pessoas acreditassem que é possível realizar os seus sonhos e chegar no topo. Pode ser difícil, mas é lutando com determinação que a gente consegue. E você? O que você quer? E o que nós queremos é te ouvir. Entre em contato conosco. Veja e reveja o programa, porque em cada visualização haverá uma nova descoberta. Todos nós temos um dom. O único caminho para desenvolver nossa capacidade, adquirir conhecimento, interpretar fatos, ter opinião própria e evoluir, principalmente como ser humano, é através do estudo. E por hoje é só. Agradecemos a sua atenção e a sua companhia. E você? O que você quer?